Vamos lá? Tá gravando? Boa tarde. Tudo certinho? Creio que seja algo assim. Terça-feira, terminamos mais uma etapa de uma semana um pouco mais curta e por consequência mais corrida, né? Ai, a moto está pesada. Vou ficar esperto com essa bolsa aqui. Tá cheia de vinho. Tem 5 garrafas de vinho aí dentro. Vamos ver se vai ficar tudo bem. Já carreguei coisa muito mais difícil e não deu em nada. Então esperamos que... Eu vou observando aqui, eu vou pondo a mão aqui atrás pra saber. Acabei me atrasando, eu tô saindo um pouco mais tarde. Porque... vim tomar um café com o Mauro aqui, bater um papo também. Ele tá fazendo aquele bico aqui próximo, né? Então a gente tá conseguindo se ver mais. Mas o dia tá bonito, tá? Fez um dia até quente, bem quente, 27 graus, amanhã vai ser mais ainda. Vou dar finalmente a sorte de uma quarta-feira com tempo bom. As últimas não tá sendo legal, não. Mesmo assim eu tenho vendido meu churrasquinho, então não posso reclamar muito não. Uma terça-feira produtiva, mas cansativa, né? Porque sempre que eu tenho plantão lá na unidade do Jabaquara, eu tenho que sair daqui, né? Ir lá no almoço, cobrir o meu funcionário que tá atendendo e volto pra cá, termino mais algumas coisas e tudo. E pra ajudar, hoje eu esqueci meu óculos, né? E aí fica ruim pra trabalhar, velho. Ruim pra trabalhar. Mas enfim, é o que temos, vamos lá e acabou, né? Inclusive tem que lembrar de pedir reembolso dos combustíveis, né? Dos meus deslocamentos pra lá. Segue a vida e vamos amadurecendo as ideias, vamos tomando noção do que a gente possa projetar, correndo o risco de estar completamente errado, correndo o risco de não ter nenhuma noção do que a vida nos reserva.
mas ao menos tentando entender tudo isso e tendo... Porque mesmo quando se erra e se erra feio, há um aprendizado. Então tentando aprender para a próxima errar menos e assim por diante, né? Não tem muito a mais, né? É isso e pronto, né? Não dá tempo. Volta para trás e arruma o tempo. Não dá, né? Não dá. É exatamente o que temos e com o que temos é que a gente vai tentar ficar de boa. Então eu falo isso com 24 horas a partir da confirmação, as primeiras 24 horas ou um pouquinho mais do que isso, quase 48 talvez, da vitória do nosso novo presidente. E hoje eu mensurei aquele pensamento que eu falei ontem. Eu coloquei no Facebook para dar uma noção melhor às pessoas, com o intuito de alertar a quem está ainda brincando de futebol ou se achando o artilheiro do Botafogo, né, presidente? Aquele fato de que Bolsonaro não ganhou com 55% dos votos contra 45% do outro. Ele ganhou com 39% dos votos contra 32% do outro e mais 29 na verdade, que votaram branco, nulo ou não foram votar. Então eu quis fazer esse alerta com o claro e inocente intuito de desejar boa sorte, de ao menos, mesmo contrariando as minhas perspectivas, que não são boas, que possa haver um governo minimamente civilizado, para que não percamos os nossos valores, mesmo com um mundo de valores diferentes. Não está sendo fácil, mas a gente consegue, a gente leva. Deixa eu ver se eu consigo passar, porque esse time não é nada legal. E aqui ainda tem que... consegui. E aqui tá tudo bem? Tudo bem, beleza? Então vamos lá. Então, as primeiras impressões após a parafernália inicial, a Globo tentando se aproximar, na minha opinião, com um cagaço do cacete, fazendo afagos. Esses afagos, na minha opinião, começaram já no domingo. Já começou os afagos, os carinhos, os chamegos. Já começou no domingo, quando eu vi o Bonner comentar o discurso inicial do Bolsonaro e elogiá-lo, mesmo com a guerra de nervos básica, e criticar a fala do Haddad no próprio domingo. Então já percebi que já estavam tentando se aproximar, né? Brincando de cachorrinho de estimação. Como deve ser. Não é inteligente a maior emissora do país começar uma derrocada de resultado presidencial, iniciando uma guerra contra o presidente da República, que acabou de demonstrar uma força popular tão grande, né?
Mas enfim, isso é uma impressão. Já continuo. Outra impressão, o presidente da República, o presidente eleito da República, dando uma entrevista bem mais descontraída do que aquela no primeiro turno, para William Bonner, no Jornal Nacional ontem. Eu não assisti a entrevista, eu depois li a transcrição da entrevista e vi alguns resumos, mas eu vi a transcrição. E é assim, a coisa é insípida demais para me convencer ainda. Se vai me convencer mais pra frente, pode ser. Tá tudo bem. Eu convivo com a possibilidade de estar errado, porque na maioria das vezes eu estou, tá bom? Ele entrou na minha frente, ele não consegue passar por nenhum corredor digno, razoavelmente, mas ele vai ficar aí. Eu tenho uma Suzuki 400, né? Uma puta scooter, acho que é uma das maiores scooters do mundo. E por que eu falo isso? Porque é assustador. Ele novamente negou a reportagem da Folha de São Paulo, comprovadamente mostrando a funcionária fantasma dele, que ele em março demitiu. Não, que ele em janeiro demitiu, ou pediu demissão, sei lá, ao critério de quem quiser analisar. E fez um ataque muito sério, não à Folha de São Paulo, fez um ataque muito sério à imprensa. É um discurso à la Trump, porque ele é rebuscado, né? Ao dizer que a Folha é um jornal que acabará por si só, um jornal de fake news, um jornal que não terá verba do governo. E a gente se assusta com isso, porque primeiro que não era para nenhum jornal ter verba do governo. Se o governo assina um jornal e tem uso da assinatura de um jornal, ele tem direito de assinar o que ele bem entender. Na minha opinião, ele deveria assinar todos, ou ao menos os mais importantes do país, com as mais variadas vertentes. É fato que a Folha entrou numa rota de colisão mesmo neste ano, principalmente neste ano. E é fato que das acusações mais sérias que eu me lembro foram comprovadas. Está correto. O grupo de empresários que comprou os pacotes de fake news para o WhatsApp, muitos deles que eu recebi aqui no meu. Ô, bonito. Tá achando que tá na Vila Sésamo? E a funcionária fantasma e o fato dele receber auxílio moradia morando tendo um imóvel. Em Brasília, era verdade, tá? Então ele é um cara que ele foi praticamente eleito por conta das fake news que os seus grupos muito solícitos e amáveis montaram para ele. E quando acusado, ele chama de fake news. E pronto, acabou. E os seus correligionários, seus admiradores, por mais incrível que possa parecer um cara desse ter admiradores, mas os seus admiradores
são simples assim, tanto quanto ele. Não é fake news mesmo. Opa, eu odeio o PT. Pronto, pronto, pronto. Sabe aquela coisa? Como que é, o capitão? Alguém do lado dele assim. O que é isso aqui, capitão? Como assim? Aí ele fala, não, eu odeio o PT. Ah, é verdade, eu odeio o PT. Fica meio assim, parece um desenho animado, uma charge, uma comédia de muito mau gosto, tudo isso, mas enfim. Seguimos, né? O que me assusta é alguém que coloca a conversa no patamar de ameaça 24 horas depois da confirmação da sua eleição. A Folha tá fodida. A mensagem foi essa. A Folha tá fodida. Depender do governo não tem nada. Tomara que não mesmo. Porque aí, senhor Jair Messias, é assim, o governo vai ajudar só a imprensa que trabalhar a favor dele, mas ele não fala desse jeito. E é isso que me perturba a cabeça. Ele fala com outra língua, ele fala, o governo não vai ajudar a imprensa que faça fake news. E é isso, porque, segundo a lógica bolsonarista, fake news é tudo que vai contra ele. Não importa. As pessoas pegaram esse conceito de dogma com muita tranquilidade. Aceitaram esse dogma com muita tranquilidade. E esse é o problema de você mistificar as pessoas. Você dá a elas um título místico ou um título de mito. Você passa a substituir a sua parte cerebral, que seria responsável por criticar aquilo, criticar seria analisar e verificar, você substitui ela por alguém fazendo isso por você. E você fica com a parte da agressividade, que é mais fácil, né? Então, essa má impressão inicial, realmente não tem como. De alguém que já está, que não mudou, né? Que como é que eu posso pensar que ele vai ser um estadista a partir do ano que vem, se ele não mudou? Mas tá lá, né? É o que temos. Por isso que eu coloquei no Facebook. Eu quero ajudar, quero colaborar, quero que tudo dê certo mesmo. Eu estou preocupado se o vetor de uma melhora vai ser um boçal ou um super-herói. Não, cara. Mas esse aqui é o egoístinho dos egoísmos, né? Obrigado, hein? Que medo, cara. Tô com medo dessa bolsa aqui atrás. Eu tô toda hora, essa mão aqui tá vindo aqui atrás pra ver se a bolsa tá presa. Tá pesada a bolsa. E ela tá com uma aranha só. Eu devia ter posto mais uma. Outra impressão ruim nessas primeiras horas, eu tenho visto muitos maus ganhadores.
manifestações absurdas a ponto de desenhos animados com um super-herói chamado Bolso-Hero, e ele dá murro no Lula, no Haddad, no PT, em um desenho de dois homens se beijando. E beleza. É assim, é incrível você ter uma pessoa de quase 50 anos de idade que efetivamente acredita naquilo, mas nem por brincadeira. Não dá para se considerar uma brincadeira dessas nem como uma coisa assim, não, ele está sendo sarcástico. Não. Aquilo é da infantilidade básica, é da inocência pura. Brincadeiras de extremo cunho homofóbico. Eu já tinha falado isso na semana passada. Sério. Uma ambulância no meio aí. O Pablo Vittar é parte de várias brincadeiras, montagens, gifs, charges e tudo mais. E agora eu vou ver se ele vai pra lá ou pra cá. Parece que realmente os admiradores desse cara têm um fetiche. Tem um fetiche em relação à homossexualidade. Existe mesmo uma preocupante uma nuance extremamente preocupante nesse conceito. Parece que homossexuais realmente perturbam essas pessoas. Do resto é o chora Lula, acabou, aquele grito do Galvão Bueno na Copa de 94, com Lula, com Haddad, com tudo, enfim. E como bem falamos hoje, eu e o Mauro, agora no cafezinho da tarde, decida-se, meu velho. Desculpa, mas o PT plantou cada centímetro dessa gozação. Gozação com o PT não me ofende, não lamento, nada. Ao contrário, algumas são até engraçadas. Mas quando fica misturando muito essa questão da homossexualidade, isso efetivamente me preocupa. Agora tem efetivamente, como eu estava falando hoje com o Rafael, ele está se mostrando uma pessoa de extremo equilíbrio, mesmo estando num lado completamente diferente do meu, compreensivo, e ele também não é nenhum idiotizado que venera alguém nessa brincadeira. Muito pelo contrário, ele tem a tranquilidade de saber que não existem heróis aí nessa brincadeira, e ele também foi pela linha do menos pior, mas a opinião dele do menos pior foi pro lado do Bolsonaro e não pro lado do Haddad. Vamos deixar claro, gente, respeito, isso tem um quê de dignidade. Ele é capaz de achar que ele sabe da verborragia idiota do Bolsonaro,
mas ele sabe, na opinião dele, o delito do PT é maior, mas ele não finge inocência e não defende Bolsonaro das abobrinhas que ele fala ou que ele falou. Então isso ajuda muito ao diálogo crescer. Então hoje de manhã eu estava falando com ele sobre tudo isso, sobre um pouco do que eu estou falando agora e mais isso que eu vou falar. Aqui eu vou ter que mudar de faixa. Vai lá, meu filho. Parou? Parou. E eu tenho dois medos para o ano que vem. Que são duas bandeiras extremamente fortes. São duas bandeiras que acompanham não só a linha dele, a linha do partido dele, dos apoiadores dele, mas como uma linha de não declarados apoiadores dele, que são os espertinhos, chamados Centrão, que são os dois assuntos perigosos. São os dois assuntos que efetivamente me preocupam bastante, que é mexer na maioridade penal é de uma enorme gravidade e é um conceito, é uma bandeira, é um processo que realmente ele tem convicção em tentar, eu sei que ele vai tentar o quanto antes executar esse plano, aproveitando dos primeiros meses com uma popularidade maior, se ele parar de falar besteira como ele tem falado já há 2 dias. É a maioridade penal e é a alteração da laicidade do Estado. Essas duas coisas me apavoram. Elas caminham relativamente juntas, mas efetivamente me apavoram. Eu não preciso aqui explicar nesse momento, com detalhes, a minha concepção desse sentido. Eu não sou a favor da impunidade para ninguém. Eu sou a favor de que pelo menos se tente cumprir 50% do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque nem tentam fazer isso. Parece que é programado. Se fizer, funciona. Então é melhor não fazer e criticá-lo. Ninguém faz, não querem fazer. O que tem que ser dito? Alguém que usa o argumento, já consegue fazer filho, já consegue pensar nas consequências. Não, seu estúpido. O aparelho sexual se desenvolve muito, amadurece muito, mas muito antes do cérebro. Muito antes. Um jovem de até 19 anos de idade, no mínimo, não tem a plena noção de consequências. A parte biológica, física do cérebro que controla esses conceitos ainda não amadureceu o suficiente. Por isso que há regeneração para boa parte. Eu não sou a favor da impunidade, eu sou a favor de que se cuide e se tente regenerar. Eu dou sempre esse exemplo. Todo mundo lembra do Champinha. Ninguém sabe nem o nome dos 2 adultos que colaboraram com ele no crime. Tinha 2 adultos juntos. Esses 2 adultos que deviam ter todo o holofote na cabeça deles. Mas não. O Champinha é uma bandeira desses estúpidos simplistas que gostam de usar para falar, olha aí, ó, do que é capaz. E se fosse na sua família? Eu ia querer que ele morresse. Isso não ia fazer com que ele estivesse certo. Tá? Mas vamos deixar muito claro que às vezes eu confundo quem é que está de que lado. Porque tudo o que o PCC quer
o que o Comando Vermelho quer, o que a linha amarela quer, o que o Comando do Norte quer, é que a gente coloque na mesma cadeia um jovem de 16 anos. Tudo que ele quer é isso. Força jovem, cérebro não desenvolvido, com menos vícios, com mais força física, com mais resistência, mais burro, mais fácil de aprender. Ou seja, mão de obra de excelente qualidade, seus idiotas. Até quando vocês vão entender dessa forma? Isso não é utopia, isso é realidade. Já vivemos isso. Tá bom? Tá. E laicidade do Estado, eu já tô de saco cheio, cara. Eu já tô de saco cheio. Foi muito claro ouvir da voz dele que o Brasil é um país cristão, sem essa de Estado laico. Com uma bancada de pelo menos 1/3 voltada à religiosidade como um princípio de governo, a gente realmente corre seríssimo risco de regredir nesse conceito básico, claro. Gente, vocês não estão entendendo o que significa você delimitar o Brasil como um país cristão. Vocês não entenderam. Eu espero muito que tenha sido apenas uma verborragia política, algo para, mais uma vez, chamar a atenção. Apenas chamar a atenção. Eu espero muito. Porque isso será um retrocesso de... Esse não vai ser 20 anos, 50 anos, isso vai ser 200 anos de retrocesso. Porque isso me afeta pessoalmente. Pessoalmente. Delimitar o Brasil como um Estado cristão vai ter que me fazer me explicar por que eu não vou dar grande atenção à educação religiosa do meu filho. Eu, por enquanto, estou deixando isso com a mãe dele. Ela já está me cobrando algumas atitudes. E eu, em algum momento, vou ter que sentar e ser honesto, decente com ela, para que ela entenda que é melhor eu não mentir desde o começo. Mas eu vou tentar ajudar nessa conversa. Eu consigo. Dá para se conviver com isso. Agora, e lá fora? Como é que eu faço? Poxa, você não vai na missa? Ah, então você vai no culto. Não, eu não vou em nenhum. Como é que funciona isso? Você acha que esse povo está preparado para entender a sutileza das diferenças? Você acha mesmo? Alguém que faz um desenho animado com um super-herói Bolso-Hero eliminando os problemas do Brasil, ou seja, o que ele acha que são os problemas do Brasil. Só jogar o carro, velho? Não, a senhora espera, por favor. Como é que eu posso pensar nisso, gente? Como é que eu posso pensar nisso? Como é que eu vou explicar com calma, tranquilidade e sossego que, na minha opinião, na minha humilde e passível de erro opinião, mas que ainda é uma opinião que deve ser respeitada, já que eu tenho o direito à minha opinião pessoal, cumprindo todas as leis, todas as regras, todos os princípios sociais, que, na minha opinião, não há bondade, não há justiça,
nos conceitos cristãos, na minha opinião. Isso não me faz alguém não digno ou não justo. Ao contrário, meu amigo. Ao contrário. Graças a isso é que eu tenho condições de pular esse murinho e olhar alguma coisa, algum horizonte um pouco a mais do que o dogma que há, no mínimo, 2000 anos atrás criaram para que eu me encaixasse nesse padrão moral que já está ultrapassado. Vide essa decadência moral da nossa sociedade, baseada em conceitos cristãos. Meu amigo, quando você presencia traficantes evangélicos, traficante, tá? Membro de equipe de tráfico, membro de empresa de tráfico dentro de uma favela, destruindo um templo de Umbanda, usando termos bíblicos, usando frases bíblicas, filmando e falando em nome de Jesus com uma R15 no colo, você realmente perdeu o conceito. Ah, é ele que não entendeu direito. Sabe o que acontece com a matéria cristã, ou a matéria abraônica em si, as matrizes que iniciam judaicas, é que elas sempre terão a desculpa mais tranquila possível. Que ela é tão dogmática que dá a impressão que aquilo é verdade. Você sempre terá uma explicação teológica para qualquer coisa, mesmo que seja a explicação mais absurda do mundo. Sabe aquela coisa? Se eu tivesse interesse em partilhar uma guerra, vou te dar um conceito de um capítulo de uma guerra, ciência versus religião. Porque eu não acho que isso seja uma guerra. A ciência nem se compara a nenhum conceito religioso. A ciência é outra linha. Ela não tem processos parecidos. Mas o religioso gosta muito de colocar a ciência em xeque. Principalmente, quer ver, quando você fala da teoria da evolução. Da evolução das espécies de Darwin. Ah, quer dizer que eu vim do macaco? Tá bom, só porque você quer. Aí eu falo, não. Eu vim do barro e... Sabe? Alguma coisa assim. Ah, quer dizer que você quer mesmo que eu acredite que eu sou descendente de um macaco? E aí eu falo, e você quer que eu acredite que o seu Salvador nasceu de uma virgem? Ô, velho. Aí, você sabe? Porque não é justo, é ridículo argumentar. É ridículo alguém com um princípio científico mínimo querer argumentar com alguém que quer impor um fator da vida real, para, usando um termo religioso, uma teoria religiosa. Aí não dá, né, velho? Aí não dá. Arca de Noé, dilúvio, Adão e Eva, árvore, a cobra que fala, sabe? A árvore da macieira, do fruto proibido, Caim matar Abel. Essas brincadeiras, isso são brincadeiras, isso é La Fontaine, isso é fábula. Fábula do folclore mundial. Não as perca, mas conte-as como fábulas, tá? Explique-as como fábulas e não como verdade, por favor, e não como princípio moral, por favor.
Ai, ai, ai. E pronto, gente. Olha isso. Olha isso. Mano, hoje você deu muita sorte. Muita sorte. Olha só. Velho do céu. Que puta perigo. Mas deu. Mas essa foi por muita sorte mesmo, hein? Por muita sorte. Vamos lá? Tem mais coisa pra fazer hoje ainda. Beijo do gordo, até mais. E antes que eu me esqueça, só pra terminar o que eu tava falando, por favor, eu espero muito que nessas questões eu esteja enganado. Que não se mexa nisso num futuro próximo. Que não se discuta a maioridade penal. Que não se discuta laicidade do Estado. Por favor. Até mais.